Bom dia, Jacareí! Hoje, sexta-feira, você mais uma vez ligado na TV Câmara Jacareí. Hoje teremos muitas informações de cultura. Vamos falar sobre o Prêmio Mestres da Cultura Viva, da Feira da Cultura Indígena e muito mais. Na edição de hoje, a gente, como o Elton falou, vamos falar muito sobre cultura. A gente vai receber aqui também o Marcos Aguiar, que vai falar sobre a primeira feira indígena que acontece aqui no Vale do Paraíba. E agora estamos recebendo a nossa jornalista, a Daniela Santos, que vai participar conosco aqui no primeiro bloco. E Daniela, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Elton, Cibele, bom dia pro pessoal que está em casa. Você tem algum destaque aqui nessa sexta-feira? Sexta-feira que vamos falar muito de cultura. Você traz alguma informação de que área aí pra gente? Bom, de cultura, eu também tenho uma informação que amanhã, das 4 da tarde às 8 da noite, vai ter a Agroveg no estacionamento do Parque da Cidade. É um evento muito bacana, em que vão ter diversos pratos típicos que a gente está acostumado a comer. Aquela mesma Agroveg que acontece na Praça do sim. Riachuelo. Sim, agora vai ser no estacionamento do Parque da Cidade. Essa edição agora. Sim. E aí, feira agro-vegetariana, é isso? Vegana. Muito bem. Vegana. A Daniele Gonçalves, que nos assiste, ela vai me corrigir por eu ter falado isso. E é um evento muito bacana, como eu falei, tem diversos pratos típicos que a gente está acostumado a consumir, só que com a forma vegana. E, inclusive, uma curiosidade, esse mercado também está crescendo bastante nos últimos anos. Vale lembrar que o veganismo, ele não se refere apenas à comida, né? Eles não consomem, não utilizam nada que é de origem animal, seja roupas, calçados e tudo, mas que é de origem animal. Eu ouvi dizer que tem a coxinha vegana vendendo na Sim, feira, sim. tem o acarajé vegano e que vocês, inclusive, da TV Câmara já estiveram lá e já provaram todas essas delícias aqui. Tamires Vick esteve lá fazendo Bolos matéria sobre também, isso. outros tipos de doce. Vai ter um cardápio bem variado. A partir de que horas amanhã, Dan? Vai ser das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Um final de semana repleto de atrações aqui na cidade de Jacareí. Nós vamos falar ainda ao longo dessa edição. Vai ter feira cultural indígena, La Traviata lá no Educa Mais, corrida de rua. Hoje a gente vai passar por todas essas coisas que vão estar acontecendo na nossa cidade durante o fim de semana. E ontem eu comentei aqui durante o link que a Daniela fez lá no Parque dos Eucaliptos com o nosso amigo Valdir Capucci. Eu comentei sobre o famoso foguete do Parque dos Eucaliptos e pedi para que as pessoas que tivessem fotos nos mandassem. E elas chegaram aqui. São as fotos como da Daniele Gonçalves que eu citei agora há pouco. Eu vou pedir pra gente colocar, tá aí, olha aí as fotos, lá no fundo era a rampa do foguete, as fotos estão em preto e branco, talvez um pouco de dificuldade para perceber, mas lá no fundo, Cibele, aquele era o brinquedo que era o sonho de consumo aqui em Jacareí, era subir nesse foguete, escorregar e cair ali perto do laguinho. Esse lago era cheio de girino, a gente ficava caçando girino ali. Aí mais imagens aí. E os eucaliptos estão ali, ó. Você vê ali, lá ao fundo tá é o Rodrigo Romero que está escorregando ali, o nosso jornalista da TV Câmara Jacareí, que frequentou muito o Parque dos Eucaliptos na infância também. Não sei se tem mais alguma foto. Você vê que o parque era cheio de eucalipto. E também tinha um trenzinho lá, um vagão de trem, que era uma disputa da criançada para brincar lá. Muito obrigado, Daniele, pela sua participação, por ter enviado para a gente essas fotos. Bom, já estão abertas as inscrições para o Prêmio Mestres da Cultura Viva de Jacareí, a premiação que reconhece a trajetória de mestres da nossa tradição popular. Confira mais informações. A Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, abrirá inscrições para o Prêmio Mestre Cultura Viva edição 2017. O prêmio existe desde 2010 e já elegeu 27 mestres aqui da cidade. Nós hoje estamos na companhia do Fabrício Tremocol de Cip, que é o presidente da Fundação. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. No que consiste esse prêmio? Premia quem? Perfeito. Trata-se de uma política que vem desde a 25ª Conferência da Unesco, que trata de salvaguardar o patrimônio imaterial. Então é amarrado com a Unesco, é amarrado com a nossa Constituição no seu artigo 215 e 216, que fala em valorizar, né, essa questão da identidade cultural, do patrimônio imaterial de forma geral. Também em consonância com o Plano Nacional de Cultura e com o Plano Municipal de Políticas Culturais, que é o quê? Que é preservar as tradições, né, da cultura tradicional, tanto os fazeres, quanto os saberes, quanto as vivências tradicionais. Quem são as pessoas que são premiadas no final? Perfeito, é o total de 5 premiações, onde cada mestre de cultura receberá um certificado, uma placa
e um valor de R$2.000. Então, terá uma comissão, né, que vai julgar esses inscritos e daí essa pessoa vai ganhar um certificado, né, uma justa homenagem, além de um montante de recurso financeiro. E quem é que pode se inscrever? Perfeito, as inscrições já estão abertas, as informações já estão todas no edital. São pessoas que têm uma questão vinculada à identidade, a pertencimento, que têm saberes, fazeres ou vivências já comprovadas, né, de longa data. Então, as pessoas podem ir até a Fundação Cultural até a data de 24 de novembro para estarem fazendo a inscrição. Como, por exemplo, o quê? Que tipo de pessoa mais especificamente? Pode ser desde uma pessoa vinculada a artesanato, pode ser de repente um mestre de capoeira africana, como foi do ano passado, pode ser uma doceira que tem já uma tradição de uma receita de 40, 50 anos, pode ser das mais diferentes áreas. A joia, Fabrício, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós agradecemos. Maiores informações, inclusive o edital, você encontra no site da Fundação Cultural, que é o www.fundacalcultural.com.br. Elcio Tenório para a TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. É isso aí, se você é artista aqui em Jacareí, se inscreva, não perca esta oportunidade. E qual será a previsão do tempo para hoje e para todo o final de semana? Confira com a previsão da Clima Tempo. Muito bem, a sexta-feira vai ser um dia de bastante sol, com fraca nebulosidade. O tempo se mantém firme durante boa parte do dia, mas no fim da tarde e início da noite devemos ter mudanças. A umidade relativa do ar vai marcar 66%, com 74% de possibilidade de chuva, que deve cair nas últimas horas do dia. A mínima fica em 18 graus e a máxima chega aos 32. Já amanhã, o dia continua quente, mas o sábado terá mais nuvens. A umidade do ar será de 60%, com 46% de chances de chuva, que pode vir fraca a qualquer hora do dia. Os termômetros variam entre 19 graus de mínima e 32 graus de máxima. E finalmente, no domingo, o tempo vai estar mais fechado. A nebulosidade aparece forte e a umidade do ar fica em 66%, com 93% de previsão de chuva que deve cair ao longo de todo o dia. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega aos 28. Essa é a previsão, então, do tempo, da Clima Tempo para o nosso final de semana aqui na cidade de Jacareí. Bom, agora eu vou mudar um pouco de assunto. A gente está falando de chuva que deve vir aí no final de semana e aí pode até atrapalhar um pouquinho aí algumas das programações culturais. Mas lembrando sempre que é previsão e previsão nem sempre ela acontece, né, Sibeli? A gente aqui várias vezes fala que vai chover e não choveu, e depois o pessoal corneta a gente na internet. Vai ter corrida, né? Tomara que essa chuva também não atrapalhe. É melhor correr com menos sol do que com o sol forte que estava fazendo ao longo desses dias. Vou falar agora de um aplicativo que existe há mais de um ano e teve as suas atividades retomadas em 2017 aqui em Jacareí. É o Citamob. Ele é gerido pela empresa Jacareí Transporte Urbano e ajuda os munícipes a fiscalizar todos os serviços oferecidos pela concessionária e ainda disponibiliza informações importantes sobre as rotas de ônibus da cidade. Quem traz mais informações é o repórter Rodrigo Romero. Está disponível para os usuários do transporte público de Jacareí o aplicativo Citamob. Com ele, o munícipe tem a possibilidade de atuar como agente de fiscalização e pode cobrar por um serviço de mais qualidade da empresa responsável pelos ônibus. Começamos um processo de divulgação. Hoje, depois desse processo, já 20 mil jacarienses já baixaram esse programa e utilizam, para que a gente possa então auxiliá-los a saber em cada ponto quantos ônibus passam, quais são esses ônibus, e inclusive para que eles possam fiscalizar se a empresa está cumprindo a sua obrigação, o que é muito importante, porque nesse trabalho nosso de fiscalização, a denúncia do cidadão de qualquer irregularidade ela é fundamental. O aplicativo oferece serviços como, por exemplo, a distância dos veículos até o ponto de ônibus. Além disso, indica os pontos mais próximos dos passageiros, quais as linhas passam por determinado ponto e a distância dos veículos do local de espera.
pesquisamos softwares que poderiam ajudar a população a saber em cada ponto quais ônibus passam e quais os horários eles passariam. E ao notificarmos a empresa para que fizesse isso, né, que adquirisse esse software, tivemos a surpresa que ela já tinha esse software e infelizmente a administração passada optou por esconder e não divulgar esse software, o que é ruim porque dificulta com que a população fiscalize se a empresa está cumprindo ou não os horários, se todos os ônibus que estão no aplicativo estão realmente parando no ponto de ônibus. O Citamob é controlado pela concessionária Jacareí Transporte Urbano, empresa responsável pelo serviço de transporte urbano da cidade, e pode ser baixado pelo sistema operacional Android e iOS e em smartphone com acesso à internet. Para o secretário de Mobilidade Urbana, o serviço deve ser mais uma ferramenta para a população. Acompanhamos se o aplicativo está funcionando, que é uma obrigação que eles ofertem isso, e acompanhamos se os horários que estão lá estabelecidos estão sendo cumpridos. Então, na verdade, é uma ferramenta para a gente conferir se a empresa está trabalhando de forma correta. Bem, tá aí. Facilitar o usuário. Fantástico, né, isso. Acompanhar. Tem que ver se as informações do aplicativo estão batendo com a realidade ali da rua, né? Mas se tiver, é fantástico você saber quanto tempo vai demorar para o seu ônibus chegar, tal, saber a rota que ele está fazendo. Isso é uma inovação tremenda aqui para a cidade. Vamos acompanhar, em breve vamos fazer uma outra matéria aí na rua para ouvir as pessoas como é que está sendo a utilização desse aplicativo e se ele está facilitando de fato a vida de quem precisa, de quem necessita e de quem eventualmente usa o transporte público na cidade de Jacareí. Daniela, você tem mais algumas informações aí, você tem uma informação, você que faz o Câmara Esporte, eu sei que você tem uma informação de um atleta de Jacareí do futebol que está alcançando um destaque internacional. Pois é, Elton. É o atleta Joey Oliveira, que ele é jogador de futsal e ele foi ele foi contratado pelo time do Al-Taidman dos Emirados Árabes. E a partir de agora ele vai jogar uma belíssima experiência, né? Ter a oportunidade de jogar no futsal internacional. Parabéns para ele. Boa sorte nesse novo desafio. Vai para o mundo árabe, então. Um atleta de Jacareí. De Jacareí para o Oriente Médio. Sim. E outra coisa que eu quero lembrar também, agora mudando de assunto, que nesse sábado, também no dia 21, vai ter mais uma etapa da vacinação antirrábica em 4 bairros aqui da cidade. No Parque dos Sinos, Parque Santo Antônio, Parque Brasil e no Jardim Santa Maria. E aí no Parque Santo Antônio, Parque Brasil, vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde. No Parque dos Sinos, das 8 da manhã ao meio-dia. E no Santa Maria, da 1 da tarde às 5 da tarde. Lembrando também que é importante que a partir dos 3 meses os animais eles sejam vacinados e essa vacina tem que ser aplicada anualmente. Muito bem, tá joia. Daniela, muito obrigado pelas informações. E lembrando que essa informação que você falou do atleta, isso foi um furo de reportagem do site Valendo, como é o nome do site? Valendo Esporte. Valendo Esporte, que colaborou com a gente enviando essa informação. Muito obrigado pela parceria com a TV Câmara. E ele é primo do Fênix, que trabalha com a gente na Central Técnica. Primo do Felipe Fênix, que não joga nada, né? Ainda bem que toca, porque se depender do seu desempenho como jogador de futebol, ele é um ótimo guitarrista. Muito bem, parabéns ao atleta. Como é o nome do atleta? Joey Oliveira. Joey Oliveira. Parabéns, Joey, aí bom sucesso na sua trajetória profissional. Muito bem, agora a gente faz contato com o repórter Elcio Tenório, que está lá no Pátio dos Trilhos e tem informações importantes sobre a campanha de prevenção ao câncer de colo de útero. Hoje a gente está comemorando, a gente está alertando as pessoas aqui sobre o Outubro Rosa. Por acaso estamos todos nós, vou pedir para geral pegar a gente está todo mundo de rosa aqui no estúdio, porque Outubro Rosa. Isso, Outubro Rosa, e a Câmara está fazendo todo mundo, incentivando todo mundo a vir de rosa hoje, justamente para alertar sobre a prevenção ao câncer de mama. Mas o Elcio vai conversar com a Marilis Cury, diretora de Serviços de Saúde da Prefeitura aqui de Jacareí, e ela vai falar sobre a prevenção ao câncer de colo de útero. Bom dia, Elcio. Bom dia, Cibele, Elton, bom dia a todos. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente entre a população feminina.
O câncer de colo de útero é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Então, dentro da programação de prevenções do Outubro Rosa, em que estamos, será realizada amanhã aqui em Jacareí a campanha de prevenção ao câncer de colo de útero. As UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde, receberão as mulheres para a coleta de material para a realização do exame Papa Nicolau e também será feita a palpação de mamas para a prevenção do câncer de mama e, caso necessário, será solicitada uma mamografia. Nós estamos aqui com a Marilis Cury, que é a diretora dos Serviços de Saúde. Tudo bem, Marilis? Tudo bem, Elcio. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Bom dia. Marilis, vem aumentando a incidência do HPV, que é o vírus responsável pelo câncer de colo de útero? Sim, vem aumentando e tem nos preocupado bastante, principalmente porque a população que mais vem sendo acometida pelo HPV são os adolescentes, né, que em função do comportamento sexual, ao não uso do preservativo, e nós sabemos que o HPV predispõe ao câncer de colo de útero. Daí a importância da mulher vir amanhã em alguma UBS para fazer a prevenção. Sim, é fundamental. O dia de hoje nós temos feito um empenho grande para divulgar, para que as mulheres deste município de Jacareí estejam presentes nas unidades de saúde, para que a gente possa fazer esse rastreamento e fazer essa avaliação e diagnosticar o mais precocemente. Qual é o horário que vai estar funcionando? Às 8 horas da manhã e finaliza às 14 horas da tarde. Às 2 horas da tarde a gente termina. O exame de Papa Nicolau é difícil, é complicado? Como é que é isso? Não, é um exame simples, indolor. A equipe que faz essa coleta é muito bem treinada e capacitada para a realização da coleta e é muito tranquilo. Eu, como mulher, posso assegurar às mulheres que é muito seguro e fácil de ser executado. E com relação à mamografia, a partir de que idade que a mulher deve fazer exames de mamografia? A mamografia é recomendada a partir dos 40 anos. É claro que se durante a palpação, o exame físico da mama, a equipe que está fazendo a avaliação detectar alguma necessidade que seja numa idade anterior aos 40, será solicitado também, mas a recomendação 40 anos. É necessário algum agendamento, Marilis? Não, amanhã as unidades estarão abertas, é livre demanda, quem chegar vai ser atendido. A importância é apenas que a gente ressalta de estar levando um documento, preferencialmente o RG ou um documento com foto e o cartão SUS. Mais alguma observação? Só isso, eu gostaria só de convidar as mulheres de Jacareí, dizer que a Prefeitura de Jacareí, especialmente nossos prefeitos aí, a Santana, está muito mobilizado para que a gente dê um tom rosa ao município no dia de amanhã e que as mulheres estejam presentes nas unidades. A gente espera por vocês. Obrigado, Marilis. Pois é, estamos aqui de rosa também participando dessa campanha e convidando uma vez mais você, mulher de Jacareí, que compareça amanhã a uma UBS para fazer esse exame. Então é com vocês aí do estúdio agora, Cibele e Elton. Muito bom, muito obrigado, Elcio, pelas informações. Muito obrigado também pela Prefeitura, na pessoa da Marilis, que compareceu ao link para reforçar esse convite, reforçar, né, é importante o diagnóstico precoce do câncer, né, Daniela? Você tem informações também sobre isso? Sim, então é importantíssimo a descoberta antes. Infelizmente ainda não há cura, né, de fato do câncer, mas é comprovado que aqueles casos em que são descobertos com antecedência, as chances de cura aumentam consideravelmente, né? E também nós tivemos a oportunidade, né, Cibele, de preparar TV Câmara entrevista sobre o câncer e queria falar também da importância da família daquelas pessoas que estão passando por isso, do apoio, que isso conta bastante na hora do tratamento. A TV Câmara Entrevista está rolando na grade da programação da TV Câmara toda essa semana. Foi uma entrevista emocionante que fala sobre o câncer que a gente está falando aqui, o câncer, o segundo câncer que mais atinge as mulheres, que é o câncer de mama, e o quarto, como o Elcio falou, que é o câncer de colo de útero. E a gente está falando do papel da fé e do papel do apoio familiar também na prevenção e na cura do câncer. É uma entrevista realmente assim que me enriqueceu bastante, a gente que produziu, que entrevistou. Então não perca a TV Câmara Entrevista, que rola aqui na grade da TV Câmara. Que foi com o médico oncologista, o André Prestes. E a psicóloga Isabel Rivas, que por acaso tem o mesmo sobrenome que eu.
Bom, muito obrigado então pelas informações. Daniela, mais algum destaque, mais alguma questão que você queira reforçar aí para o nosso final de semana? Domingo temos evento lá no Parque dos Eucaliptos. Sim, isso mesmo. Domingo, a partir das 8h30 da manhã, tem um evento lá no Parque dos Eucaliptos, em que as crianças do ensino fundamental, eles vão plantar 8 ilhas de flores lá no Parque dos Eucaliptos. A população que tenha interesse em ir lá e verificar também está convidada, é aberto ao público. Muito bem. A partir de que horário? 8h30 da manhã, no Parque dos Eucaliptos, que fica na Avenida 9 de Julho, no centro aqui de Jacareí. Aí, o Parque dos Eucaliptos hoje teve papel de destaque aqui no Bom Dia Jacareí. Muito bom, muito obrigado, Daniela, pelas informações. Obrigada, Sibeli, bom fim de semana para todo mundo. Isso aí, muito bem. Mas antes de encerrar o bloco, eu estava esquecendo aqui, vamos conferir a localização dos radares móveis na nossa cidade? Nesta sexta, os radares estarão na Rua Bom Jesus, na Rua Padre Eugênio, na Avenida Elmira Moreira, na Avenida Pensilvânia, na Rua Tiradentes e na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Neste sábado, os radares estão na Avenida Major Acácio Ferreira, Avenida Malek Assad, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e Avenida Presidente Castelo Branco. Neste domingo, não haverá radares. Muito bem, agora sim vamos para um breve intervalo. No segundo bloco vamos falar sobre a Feira de Cultura Indígena. Vamos estar aqui também com o presidente da Fundação Cultural de Jacareí para falar desse e de outros assuntos. Não saia daí, voltamos já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
trânsito. No trânsito, pequenas decisões podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Qual a sua decisão? A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Se você tem de 15 a 29 anos e sua família está no Cadastro Único do Governo Federal, se liga nessa. Faça já a sua ID Jovem. Meia entrada no cinema? Com a ID Jovem você pode. Meia entrada no teatro? Meia entrada em shows? Meia entrada em eventos esportivos? Com a ID Jovem você pode. Passagens interestaduais de graça? Inscrição gratuita no Enem? Com a ID Jovem você pode. Saiba mais em juventude.gov.br/ID Jovem. Baixe o aplicativo ID Jovem e use o poder que você já tem. ID Jovem é lei. Está no Estatuto da Juventude. No trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. A missão da Marinha é defender os limites marítimos e os rios brasileiros. A força é organizada em diferentes áreas: armada, fuzileiros, engenharia e saúde.
O Corpo da Armada é composto por militares que fazem parte da tripulação que embarcam em navios e submarinos. Eles fazem a defesa das águas, resgates, proteção ambiental e pesquisas. Os fuzileiros navais são a infantaria da Marinha. São treinados para o desembarque, para missões em terra e abordagens em alto mar. O Corpo de Engenheiros Navais desenvolve tecnologia nacional de ponta, que é utilizada tanto na área militar quanto civil. E o setor de saúde da Marinha atua junto aos militares, mas leva também tratamento médico odontológico às regiões mais remotas do país. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais em momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Suppose now Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Atenção para o recall de parafusos. Compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos com o Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco quem está conosco é o Marcos Aguiar e o Fabrício Stipe, que vieram nos contar mais sobre a primeira feira de cultura indígena do Vale do Paraíba, que terá programação especial aqui na cidade. Bom dia Marcos, bom dia Fabrício. Bom dia.
Bom dia. Como é que surgiu essa ideia de fazer a primeira feira de cultura indígena do Vale do Paraíba? Bom, dentro de um calendário onde envolve a questão da resistência latino-americana, né, atrelado aí aos movimentos que perpetua a questão da manutenção, enfim, a tradição aí do movimento, do povo indígena, nós temos uma série de parcerias com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que é a Fundação Cultural lá de São José dos Campos. Então, a ideia é montar vários corredores de cultura. Esse é um dos modelos que nós queremos adotar, tanto de artes cênicas, de festivais, de feiras, para a gente começar a dinamizar e montar justamente esses projetos, né? Então isso vem com uma tendência, né, a questão das parcerias, e a Feira de Cultura Indígena é um dos começos aí dessa parceria. Mas aí como é que vocês se encontraram? Como é que você soube do Marcos? Como é que aconteceu esse negócio todo, essa fusão? Perfeito. O nosso diretor de cultura, que é o Wagner, né, junto com o Binho e outros articuladores de São José, entraram em contato, tiveram contato aí do pessoal para estar montando essa primeira feira indígena. E fala pra gente, Marcos, como é que vai ser a feira? Dá um gostinho aqui no nosso telespectador pra gente ir lá, comparecer. Então, né, bom dia aí, oficialmente, né, fazendo já uma brincadeira, por conta da linguagem dos terena, que mora aqui perto, em Mogi das Cruzes. Um bom dia na língua terena seria Nakeyeye, aí você responde Unati, né? Então Nakeyeye. Unati. Também. Provavelmente os terenas estarão vindo aí também, entre outros povos. Então, é um prazer, como eu falei, tá aqui com vocês nessa empreitada, tá? Que é a primeira vez no Vale do Paraíba, para nós também é a primeira vez e está sendo um agraciamento muito grande. Eu, Marcos Aguiar, sou lá da Opção Brasil, de São Caetano do Sul. Eu trabalho com a população indígena, especialmente em contexto urbano, há mais de 19 anos. Tá? A Feira de Cultura Indígena aqui do Vale do Paraíba, ela surgiu de uma maneira assim, inicialmente foi no bom sentido, uma brincadeira, né? Que a gente fez no começo do ano. O que acontece, né? Lá em São Caetano do Sul, para demonstrar a cultura indígena, demonstrar essa realidade do indígena em contexto urbano, a gente realiza vários encontros, mas era uma diversidade tão grande. Para quem não sabe, a gente tem uma pesquisa que só a Grande São Paulo tem mais de 60 povos indígenas diferentes vivendo na Grande São Paulo. O Vale do Paraíba hoje, além das aldeias Guarani que estão no litoral norte, Guarani e Imbiá, porque Guarani tem 3 divisões, Imbiá, Nhandeve e Kaiowá, né? Além das aldeias Guarani e Imbiá, tem mais 15 povos indígenas diferentes vivendo no contexto urbano do Vale do Paraíba, como é o caso dos Baré, que estão em São José dos Campos, como é o caso de Terena, que vive aqui em Jacareí, agora recentemente ficamos em dúvida que tem Vassucocal aqui também, e Pataxó de Ubatuba, enfim, uma infinidade, e que é invisível aos olhos das pessoas. E sendo invisível a etnia, você também não sabe o que ela detém de cultura. E a gente lá em São Caetano começou a pensar assim, vamos fazer algo para demonstrar melhor essa cultura e fazer com que a sociedade reconheça o indígena como ele é e não como ela quer que ele seja. Então entra debate de conceito, preconceito, um monte de coisa. Só que era tanta diversidade da diversidade, assim, a gente não tem perna para fazer tudo, então vamos fazer um encontro de cultura indígena, ou o que é mais assim, palatável à visão das pessoas e mais democrático. Uma feira. Feira de cultura indígena. A gente brinca muito com a questão da feira livre, né? Que é um espaço democrático. Você pode ser rico, pode ser pobre, você vai na feira livre, comprar uma verdura, conversar com um amigo, falar bem, falar mal, né? Brincar um pouquinho e tal, né? E é um espaço democrático. Então, assim, vamos fazer uma feira de cultura indígena para dialogar a cultura indígena de forma permanente. Lá em São Caetano é feito 2 vezes ao ano, já passou da 8ª edição. E se transformou, no bom sentido, no maior evento que dialoga a cultura indígena na Grande São Paulo. A gente já vinha partindo nessa regionalização, inclusive a gente faz em São Caetano e não na capital, porque não tem só indígena na capital, tem toda a Grande São Paulo. Aí começamos a ir também para o interior no debate sobre a questão urbana. Aí fomos para Campinas, a pedido do pessoal de Campinas, indígenas de lá, os Pancararu de Mojimirim, os Pataxó de Mogi Guaçu, que estão vindo para cá também,
né? Os carioca que moram no centro de Campinas, e também Campinas não sabia. Se São Caetano e São Paulo, capital, não sabe dos indígenas que tem, quanto mais o interior. Aí nessa brincadeira, a gente começou também a perceber que tinha indígena no Vale do Paraíba, nesse contexto urbano, há 9 anos atrás, numa conferência em São Paulo. E aí vem vindo esse debate e tal. Quando foi o ano passado, o pessoal da Unifesp, Campus São José dos Campos, entrou em contato conosco sobre o projeto, queria conversar sobre tecnologia social e povos indígenas, e a gente abordou esse tema da questão indígena em São José. Nossa, então por que não fazemos algo em São José? Né? Aí um grupo foi até a Feira de Cultura Indígena de São Caetano e outro grupo ligado mais ao xamanismo, do Grupo Energia Pura, entre outros grupos. Por que não fazemos em São José? Né? Ainda mais tinha o processo que não estava tendo o Revelando de São Paulo, que também teve muitos indígenas, apesar que é um pouco diferente o Revelando de São Paulo dentro desse nosso trabalho, né? Mas é muito bacana. Aí a gente fez uma ideia, uma brincadeira assim, em março mais ou menos, a gente falou assim, quem sabe a gente lança uma feira de cultura indígena no Vale do Paraíba, né? Já com uma proposta de pesquisa e tal, e colocamos na internet. De repente o negócio começou a ser tão compartilhado, eu falei, vixe, agora deixa eu falar a verdade, né? Deixa eu falar a verdade. Olha, gente, a gente está querendo fazer, mas não tem data, não tem espaço, não tem local. Para dar uma segurada, ficou pior. Todo mundo começou a compartilhar. Não, faz aqui, não, faz ali, faz ali. Aí veio, né, o Fabiano, lá, o Binho, não, faz aqui. Aí veio o pessoal lá da Univap, não, faz aqui. Eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Porque o ONG, né, terceiro setor, você tem os desafios de recursos, não é tão simples de fazer. E a de Campinas se tornou a maior do interior também, né? Eu falei, a gente está indo para uma terceira região metropolitana. Aí, finalizando esse primeiro bate-papo aqui, começamos a conversar. Eu falei, já que a gente faz com reflexão, tem a comercialização, tem a parte cultural, né? Porque a gente até comenta muito, como é que o indígena demonstra melhor a sua cultura? Um dos melhores pontos de resistência cultural em qualquer área metropolitana no mundo, com a questão indígena, é quando ele tem, por exemplo, seu processo de canto e dança. Que com isso ele demonstra que mesmo vivendo na cidade, ele não deixa de ser indígena. Inclusive agora, em setembro, foi comemorado 10 anos da Declaração da ONU sobre os povos indígenas. E uma das reflexões é, indígena é indígena em qualquer lugar. Como diz a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e quilombolas. Indígena é indígena em qualquer lugar, né? Mas o que é esse ser indígena? E a gente começou a perceber que um dos pontos era esse processo com canto e dança. Mas não só onde se apresentar, mas ele se colocar, né? Aí tem, lógico, tem o canto, tem a dança, tem o artesanato, mas tem o diálogo. Aí quando pensamos para São José, eu falei assim, não vamos trabalhar como todo mundo pensa, vamos continuar trabalhando como nós fazemos. Por que a Feira de Cultura Indígena em São Caetano muitas vezes também é em agosto? Porque dia 9 de agosto é o Dia Mundial dos Povos Indígenas e Tribais. Em algumas cidades existe o Agosto Indígena. Então a nossa Feira de Cultura Indígena encerra um mês de debates sobre a questão indígena mundial, de acordo com o Dia Mundial dos Povos Indígenas. Por que fizemos em setembro em Campinas? Porque dia 5 de setembro é o Dia Mundial das Mulheres Indígenas, é o Dia Internacional, em homenagem a uma indígena chamada Bartolina Cissa. Por que resolvemos fazer em outubro no Vale do Paraíba? Como disse bem aqui o Fabrícios, por conta da questão do 12 de outubro. Mas a Nossa Senhora Aparecida? Também muitos indígenas comemoram? Sim, com certeza. Mas tem a questão da criança? Com certeza, mas não. Também é a questão da resistência indígena latino-americana. Como dizem os indígenas Cuna, do Panamá, não existe América Latina, existe a Bia Yala. A Bia Yala, território, na visão Cuna, é o grande ventre materno gerador de vida. Se você for olhar a América Latina, é um ventre, se você for olhar a área territorial dela, né? E ali eles falam, o povo Cuna em espanhol, em vídeos, falando, em 12 de outubro, que se diz que chegou os europeus para descobrir a América, ela não foi descoberta, ela foi saqueada. Ela foi invadida por los colonizadores em 1492. Então, assim, é isso que a gente vem colocando também. Então, vamos trazer essa resistência indígena latino-americana nesse debate. E, como eu falei agora há pouco, uma das resistências indígenas é o cara tá com o seu maracá, o cara tá com o seu cocá, o cara tá com o seu colar. Ele está falando, olha, eu estive na escola tal com o meu filho e ele não foi
ao inscrevê-lo como aluno, ele não pôde colocar que ele era indígena, sofreu preconceito na escola, mas ele não deixa de ser indígena, como são os casos que a gente ouve. Enfim, aí foi assim que a gente foi chegando, só que diferente de outros lugares, aqui é a primeira vez que a gente faz em cidades diferentes, porque a de Campinas foi em Campinas, somente. A de São Caetano, Benjamin Metropolitana, é em São Caetano. Aqui é Vale do Paraíba, né, por conta que a gente está justamente fazendo Jacareí, São José, e agora entrou um pouquinho fora da programação Santa Branca. Também. Vão ter eventos em Santa Branca também. Haverá um pequeno debate, uma pequena exposição no dia 26. Outras cidades também queriam, no bom sentido também, de novo, me assustou, porque muita gente começou a vir junto. Essa é a primeira, quem sabe vamos continuar tendo aqui no Com certeza teremos mais. Marcos, sobre isso eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque eu preciso chamar o nosso repórter, o Elcio Tenório. Ele está lá no Pátio dos Trilhos, que inclusive é um dos palcos da feira, né, que vai acontecer nesse final de semana, começando amanhã. Ele traz algumas informações para a gente sobre as creches e a educação infantil municipais aqui em Jacareí. Elcio, tudo bem por aí? Tudo bem, Elton. Então agora nos dias 23, 24 e 25 de outubro, agora começam as matrículas para... Só um segundinho, peraí. Começam as matrículas para o ano letivo de 2018 para os alunos da educação infantil, que é a pré-escola, e também para o pré-2, que são os nascidos entre abril de 2012 e março de 2013 da rede municipal de ensino. Os responsáveis devem se dirigir às escolas com atendimento à educação infantil e munidos com os originais e cópias. Atenção a esse detalhe, é preciso levar o original e as cópias, no caso, dos seguintes documentos: a certidão de nascimento da criança, um comprovante de residência atualizado e também a carteira de vacinação. Outras informações, inclusive com relação às matrículas nas creches, você encontra no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Nós continuamos aqui de frente à sala Mário Lago, que fica no Pátio dos Trilhos, um dos locais mais agradáveis de Jacareí, mas agora é com vocês de volta no estúdio. Elton. Muito obrigado, Elcio, pelas informações importantes aí sobre a rede pública de ensino. Ali é o palco do evento, né, Fabrício? A gente tem percebido ao longo desse ano, posso chamar assim, a gente reavivou esse lugar, a sala Mário Lago, palco agora de todo final de semana praticamente. Esse espaço aí de Jacareí é o espaço de encontro, um espaço da cultura na cidade. Verdade, não só a Mário Lago, quanto como a estação cultural, né, com as oficinas culturais também. Toda aquela região ali, né? Na verdade, a gente quer rememorar, enfim, reviver aquele espaço, né, tão importante, tão significativo em todos os sentidos, né? E a apropriação desse espaço, por exemplo, dentro do contexto da Feira Cultural Indígena, a gente vai ter exibição de filme, vai ter a parte de dança, né? No sábado, dia 21, às 20 horas, tem o Pataxós, né? Isso. Com a dança. A gente tem um processo assim que vai ter esse momento com canto e dança no sábado à noite, vai ter oficina à tarde. Durante a Feira de Cultura Indígena mesmo, a exposição dos produtos indígenas, haverão outros momentos. A gente tem um costume, ritual com os indígenas, que inclusive uma boa parte está chegando hoje para cá. Está vindo Pataxó do Rio de Janeiro, está vindo Pataxó de São Paulo, está vindo Pancararu, Funiô, Cariri-Chocó, Caingangue, está vindo uma artista plástica Caingangue, né? Vai expor seus quadros lá. Nesse processo ritual, assim, tem um momento oficial da abertura da exposição, das feiras e tal, e nesse momento, logo após, tem um momento de canto e dança ritual, né? Na qual os indígenas passam no espaço, e as pessoas que estiverem presentes também, é importante colocar isso, vão ver esse momento que eles vão estar meio que abençoando o espaço. No caso lá, o Parque dos Trilhos, né? Ali a Sala Mário Lago, né? E todo o espaço onde eles vão estar passando ali também. No bom sentido, já está começando desde ontem. A gente já vem conversando, eles fazem esse processo ritual de onde eles estão. E estão vindo para cá, assim, os que vierem chegar aqui hoje, onde eles estiverem se pernoitando, vão já estar fazendo o processo dessa entrada também, porque a Feira de Cultura Indígena, desde a primeira edição lá em São Caetano, para nossa surpresa, se tornou muito forte.
e se torna muito forte. Então, quem presencia é um momento muito forte, muito especial, né? Não por conta do Marcos, não, eu sou só um operador aí, um figurante no processo, é por conta deles mesmo, deles terem a oportunidade de dizer quem eles são. Então tem isso, e aí tem esses processos lá na Sala Mário Lago, vai ter o Cine Debate também, né, na quarta-feira, à noite, mas durante o dia também exposição. Essa semana eles vão passar por Jacareí aí, perambulando por aqui e por ali, em outros espaços também, parece que algumas escolas também estão chamando, né, nesse processo e mobilizar a cidade, né, Fabrício? Nós temos um passado indígena, né, que muitas vezes esquecido, agora vão atualizar isso. E a feira indígena com os produtos, né, artesanais vai iniciar no sábado também a partir das 10 horas. Isso. Então é um programa bem agradável para quem circula no parque da cidade, para quem está ali no Pátio dos Trilhos, né, ou no centro mesmo, está conhecendo um pouquinho dessa história, dessa tradição indígena. Então vai ter o Cine Debate, né, na Mário Lago. Vamos ter dança, canto, então é uma agenda bem repleta aí de programação e bem extensa, mostrando um pouco esse caráter do ativismo indígena, né? Vivemos tempos tão difíceis no Brasil, nas mais diferentes frentes, então é cada vez mais vital e importante nós entendermos, né, todo esse movimento aí, enfim, étnico, de cidadania. Inclusive eu me esqueci de um pequeno detalhe, que é o seguinte, existe uma lei, que é a Lei 11.645 da Educação, que exige a temática indígena na escola, né? Ela veio após a Lei 10.639. E é uma lei que você trata de uma forma muito atual a questão indígena e ela não é aplicada no Brasil ainda da forma correta. Então a gente utiliza esses espaços também para que professores venham até, no caso aqui, o Parque dos Trilhos, para ouvir, para saber o que ele pode falar em sala de aula. As crianças também, os estudantes, venham nesse final de semana para entender, inclusive já sabemos que alguns virão mesmo por conta de trabalhos da escola. Isso é muito importante, porque é outra coisa que a gente faz assim, a Feira de Cultura Indígena é fator gerador também. Então ela é fator gerador para quem? Para os indígenas gerar trabalho, gerar renda, tal, porque vai vir mais de 1000 produtos. E para as pessoas que estão visitando, é um fator gerador de conhecimento, de poder também multiplicar esse conhecimento. Uma coisa é você ouvir o Marcos falar, outra coisa é você ouvir o próprio indígena falar. Que a voz é dele, né? O processo é todo com ele. Marcos e Fabrício, eu vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista, porque a gente está falando de cultura, das várias atividades culturais, estamos até com o Fabrício Stipp, que é o presidente da Fundação Cultural, e como o final de semana está chegando, vamos conferir os eventos da agenda cultural da nossa cidade com a Isabela Oliveira. Olá, confira a agenda cultural do final de semana que está cheia de atrações. A agenda cultural inicia com a Feira de Artesanato, que ocorrerá no dia 21, sábado, nos bairros Terras de São João, às 10 horas da manhã e no bairro Vila Branca, às 3 horas da tarde. Também no sábado, o Pátio dos Trilhos recebe a primeira Feira Cultura Indígena Vale do Paraíba, às 20 horas, com apresentação de danças e rituais do povo pataxó. No dia 22, domingo, continua a Feira de Cultura Indígena Vale do Paraíba. No Pátio dos Trilhos, às 16 horas, com contação de histórias indígenas do povo pataxó. No domingo, no bairro Jardim Colônia, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, ocorrerá o Circuito Cultural, com recreações de brinquedos, com muitas atividades para toda a família. E durante o circuito terá o espetáculo teatral Quixotes, do grupo Circo Navegador, às 10h30 da manhã. Lembrando que todos os eventos são gratuitos. Boa diversão e até a próxima agenda cultural. Tchau! Muito bem. Muito obrigado, Isabela, pelas informações da agenda cultural. Mas, Fabrício, a gente não falou na nossa agenda da La Traviata. Eu queria que você fizesse esse convite, falasse pra gente. Tem relação direta com o concurso Maria Callas? Eu fiquei nessa dúvida. A gente entrevistou o Daniel Umbelino, né? Eu até fiz um dueto com ele aqui, que não deixaram ir ao ar, mas está na internet. Uma pena, meus dotes de cantor lírico. É isso mesmo? É o resultado do concurso? Perfeito. São 35 membros, né, que vão a cantar em italiano, né, La Traviata, de Giuseppe, né, La Traviata, e às 8 horas no Educa Mais Jacareí, na sala Ariano Suassuna. No sábado? Isso, no sábado. A partir das 8 horas, no sábado, dia 21, vai ter a ópera La Traviata.
Então são membros de Jacareí, mas também tem de Pinda, tem de Taubaté, são de 6 municípios do Vale do Paraíba que vão estar participando desse momento muito legal, muito bacana, que vai ser a ópera que é a La Traviata. Tá? Então, inclusive os campeões aí do Maria Callas também, né, vão estar participando. Fazem parte do elenco, né? Do elenco. É muito legal. A gente aqui acompanha, pouca gente, tem muita gente, pouca gente não, tem algumas pessoas, vamos dizer assim, que não sabem a importância que tem o Maria Callas no calendário dos concursos de óperas no mundo inteiro. É um concurso internacional, acontece em Jacareí, né, Fabrício? Perfeito. E depois do concurso você tem esse prêmio para a cidade de Jacareí, que é a apresentação da ópera aqui, né? Perfeito. Então, faz parte do calendário municipal, o Maria Callas, que é no mundo inteiro divulgado. Então, recebo várias revistas italianas, né, geralmente as revistas europeias, que noticiam. E são parcerias bem interessantes, né? Tanto a questão da Feira Indígena, que é um evento independente, né? Que é um evento, inclusive, acho que a vereadora Lucimara, inclusive, vai ajudar na questão do almoço lá da turma, tanto no sábado quanto no domingo. Me chegou essa informação, não sei se é oficial. Sim, é oficial. É oficial. Então ela também está ajudando. Então são parcerias que não trazem ônus para os cofres públicos, né? Ela, evidentemente, tem um rider técnico do evento, tem cadeiras, tem mesas, tem que preparar tudo, né? Tem que ter essas parcerias, mas são parcerias bem bacanas e é bastante eclético, né? Se a gente for verificar que no mesmo sábado nós vamos ter às 20 horas, né? A dança, o canto indígena, né? Pataxó, no coração da cidade, e no Educar Mais, por exemplo, a questão da ópera, e vai ter, enfim, tem uma série de atividades culturais. Não dá para falar que Jacareí não tem programação cultural. Tem bastante coisa acontecendo. E lembrando sempre, você pode conferir todas essas informações lá no site da Fundação Cultural, fundacãocultural.com.br. Temos também o flyer, né, o panfleto que é distribuído, fica aí pela cidade com toda a programação da agenda, né? Perfeito. Muito bem, legal. Vamos continuar aqui então falando sobre os povos indígenas. Marcos, a gente está vivendo cada vez mais uma realidade dos povos indígenas no contexto urbano. Eu queria que a gente já estourou nosso tempo aqui, mas o tempo é relativo. Lá na aldeia o tempo é relativo. De acordo, não é o tempo do relógio, mas verdade, queria que você desse uma Muito passada diferente. nisso, porque essa discussão da cultura é sempre uma discussão importante. Às vezes as pessoas acabam dando opiniões não por preconceito, é por desinformação. A desinformação, ela colabora para gerar preconceito. Sim. Deixa eu até fazer uma brincadeira sobre a questão do tempo, né? Quando a gente veio se preparando para ir para cá e tal, né? Aí o pessoal comentando assim, Marcos, os indígenas para dormir, né? Eu chego aí no dia da feira, assim, ela fala assim, não, gente, vamos combinar de chegar antes, eles têm que chegar antes, porque o tempo é diferente. Se deixar para chegar no dia, vai começar à noite. Então, sabemos que tem que lidar com isso, né? Lá em Campinas também. E assim, aquela coisa desses desafios todos, né? Desde os primórdios, quando os europeus estão aqui, existem muitas questões de desafios em relação à cultura. Começa pela questão da cultura oral. Hoje nós pouco temos da cultura oral, né? Se você for observar. O contar de um para o outro, o contar do pai para o filho. Hoje quem faz muito isso é o teatro, né? Mas hoje com essa questão muito tecnológica, você acaba só se baseando em uma questão não tão oral. Ainda é uma tradição forte dos indígenas. E dentro da tradição oral, por exemplo, o idoso é muito respeitado. E isso entra num conflito da nossa cultura de sociedade na qual você prefere ter o idoso no asilo. Né? Numa comunidade indígena, seja de aldeia ou de contexto urbano, dificilmente você vai ver uma criança abandonada. Ela vai estar solta na comunidade, correndo, porque é o espaço dela também. Como é que é o espaço da cidade? Então são coisas que já geram conflitos. Mas já gerou conflito lá atrás. Porque se eu tenho o hábito hoje, todos os dias, de tomar banho, não é um hábito europeu. É um hábito indígena. Que é outra coisa que nós esquecemos também. Tem muitas coisas que nos pertencem, e é isso que a gente procura trazer nesse debate. O pertencimento dessa questão indígena, que eu sempre me foi colocado que ela está longe de mim. Está fora daqui, ou já morreu, ou, né, enfim. Mas não, você pratica coisas do seu dia a dia, não só o nome da cidade, Jacareí, no caso, mas que é do seu dia a dia, que é desse pertencimento. Porque na época os europeus levavam um mês para tomar banho. Chegou aqui e falou assim, por que esses caras tomam banho todo dia? Tá doente? Então já era um conflito cultural. E hoje, você vê que esse conflito volta muito forte nos debates que a gente vê hoje na mídia. O marco temporal,
a questão lá dos territórios, agora estão trabalhando querendo trabalhar a questão da agricultura familiar indígena. Mas peraí, o indígena já é agricultor. Peraí, qual que é o interesse, então, nesse processo da agricultura familiar e quem está interessado por trás? Mas, assim, não querendo me alongar muito, existe, por exemplo, um departamento na ONU, porque eu já fui participar 2 vezes do Fórum de Assuntos Indígenas na ONU em Nova York, que é um fórum anual. E um dos debates era a migração indígena para a cidade. E uma das coisas que a gente concluiu, não é a aldeia que chegou na cidade, é a cidade que chegou na aldeia. Ou seja, é um conceito físico, mas é um conceito também assim, filosófico, vamos colocar assim. Que o indígena migra para a cidade, hoje, antigamente era por outros motivos, trabalhar nas estradas de ferro, como já aconteceu aqui em Jacareí, São José, em vários lugares, indígenas trabalharam na estrada de ferro, ou migraram para trabalhar em casas de família e tal. Hoje ele vai migrar para fazer uma universidade, para poder ter o direito de brigar com um não indígena, né? Hoje ele vai migrar para trabalho, que as casas de saúde indígena, que recebem indígenas para tratamento em São Paulo, por exemplo, fica na capital. Né? Então ele vai migrar por questão também, né, dessa outra necessidade, ou para uma busca de sobrevivência. No departamento da ONU fala muito isso. Por que que os Kuna estão no centro do Panamá, ou por que que os Navajo estão em Nova York? Ou por que que o povo Maori está perto de Oakland? Né? Que a gente acompanha muito isso. Uma vez eu acompanhei o debate dos Maori sobre a questão urbana. A gente teve contato com o Maori, né? Ou é o caso principalmente do povo Métis do Canadá. E é o que a gente traz para o Brasil. Só que no Brasil também isso é ainda muito invisível. Se eu falo que o Vale do Paraíba já tem 15 povos, já é uma coisa que eu estou tirando da invisibilidade de algumas questões. E se eu falo que desses 15 povos tem 5 que são falantes cotidianos da língua, peraí, como é que ele fala na língua se ele não está na aldeia dele? Ele continua, né, falando. O Baré, toda vez que a gente conversa com o Baré aqui em São José dos Campos, a gente já cumprimenta lá Purangaara, que é o bom dia em Baré. Mas ela estuda na Unip, né? Então, você está tirando... Só que não é fácil também, até para a questão indígena, tirar essa invisibilidade. Por quê? Se o cara mora em Jacareí ou São José há 30 anos e nunca falou que é indígena, não é de uma hora para outra que ele vai fazer. Mas nas feiras de cultura indígena tem ocorrido muito o seguinte: eu vou lá porque lá eu posso dizer que eu sou. E ninguém vai falar mal, ninguém vai tirar sarro e tal. Então é isso que a gente, né, tem trazido. E essa questão urbana é um debate muito forte, seja pela questão dos refugiados, que é um outro tema, seja pela questão de migração por conta de guerra, ou por outras questões também que envolvem outros povos, né? São Paulo hoje está fortíssima falando em francês. Por quê? É chique? Não, porque o Haiti está aqui. E porque a Nigéria está aqui também. Mas e aí? Como é que é? Né? Hoje, inclusive, onde era forte falar inglês francês na Paulista, hoje é forte falar inglês francês no Brás, na Zona Leste de São Paulo. Porque muitos foram para a Zona Leste, onde é mais barato, né? Não vou me alongar muito, porque senão, assim, é muita informação. Deixa para o evento, deixa essa discussão vai estar lá. Aparece lá que gente vai ter assunto. Amanhã, a partir das... Que horas pode chegar lá? Olha, de manhã pelo que eu já conheço vai ter... dos indígenas, assim, tem gente que acorda, como diria minha mãe, assim, com o canto da galinha. Então pode chegar lá no Pátio dos Trilhos, ali a partir das 10 da manhã, que já vai ter a movimentação ali, antes da programação oficial. Estouramos aí nosso tempo, mas eu quero agradecer, Fabrício, mais uma vez. Queria deixar algum recado aí, fazer uma geral sobre os eventos do final de semana, além do Festival de Cultura Indígena, da Feira de Cultura Indígena. Bom, como eu falei, tem muitos eventos, né? Tem a parte de teatro, enfim, tem filmes, tem a Feira Cultural Indígena, tem a questão da ópera, então é uma infinidade muito grande de eventos, né? Escolha, né? Com certeza. O que eu achei muito, muito bacana e muito oportuno, bastante interessante, nós estamos firmando algumas parcerias para o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, né? Então, vai ser bastante bacana esse diálogo aí para os próximos meses, né? Para o museu virar uma instituição de pesquisa mesmo. Então, tem alguns projetos já engatilhados, inclusive em primeira mão, né? Para você aqui, Elton, para o Bom Dia, né? O museu ele retoma suas atividades em novembro, tá? Vai ser no último final de semana de novembro, uma sexta-feira, sexta, sábado, domingo, nós vamos ter uma exposição que vai contar os 160 anos do Solar Gomes Leitão, tá? Vai contar desde a origem da casa, do grupão
e até agora o museu. Todas as lendas que envolvem aquele prédio também, né? Então, tem muita história. Lá é a casa indígena, né? Sim, eu visitei lá. E tem que contar essa história aí dentro do museu também. Sim. Muito bom, muito obrigado. Fabrício, agradeço. Marcos, um último recado aí. Bom, primeiro, novamente dizendo que é uma honra estar aqui com vocês no Bom Dia Jacareí, né? Quero de antemão agradecer a Fundação Cultural de Jacareí, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o Museu do Folclore, o Centro de Cultura Popular lá, também a Univap, a Unifesp, agora também o pessoal de Santa Branca está chegando juntos também, a cidade de São José, de Jacareí, e as mais de 250 pessoas entre indígenas e não indígenas que estão direta ou indiretamente ligados a esse trabalho e, logicamente, aos povos indígenas que estão aqui, que estão chegando aqui, aos mais de 10 povos que estão conosco nessa toada. Meu recado aí é para que você venha, como a gente fala lá em São Caetano, venha degustar a cultura indígena, tá? Se vista do vermelho de urucum, do preto do genipapo e venha respirar essa ancestralidade conosco. Obrigado pela presença de vocês, obrigado Marcos, sucesso na feira amanhã, obrigado Fabrícios. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui, as reprises são ao meio-dia e às 11 da noite. Obrigada pela sua audiência e confira a programação no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta e compartilhe a nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E acompanha também todas as informações do Legislativo no jacareí.sp.leg.br ou no facebook.com/Câmara de Jacareí. E veja também, por fim, o nosso Instagram. Hoje está difícil. O Instagram. Procure por Câmara de Jacareí. Muito bem. A gente se vê, então, na segunda-feira, às 9 da manhã. Aproveite a programação cultural da sua cidade. Tem muita coisa para você curtir nesse final de semana aí, fica a sua escolha. Temos também, lembrando, a Corrida da Fraternidade no domingo. Temos uma série de eventos culturais e esportivos. Agradeço a presença de vocês. Encerro aqui o programa com uma saudação do povo Kulina, Nihama Diha.